Estudar história é algo que todos nós fazemos ao longo da vida. Ouvir histórias também nos acompanha desde a infância. Contar histórias acontece com o passar dos anos. Mas viver a história, presenciá-la, testemunhá-la, ser parte dela, isso sim é para poucos. Este é o In Loco, o podcast que entrevista pessoas que viram e viveram grandes acontecimentos e encontraram aqui a oportunidade de contar os seus sentimentos, sensações, impressões acerca dos fatos. Meu nome é Sauan Cássio e eu tenho como companheiros Alan Dias e Cananda Macedo nesta maravilhosa jornada. Você se lembra do que fez no dia 11 de setembro de 2001? Alguns de nós ainda éramos crianças ou ainda não havíamos nem nascido, mas uma coisa é certa. Todos nós já ouvimos falar sobre a tragédia que ocorreu naquele fatídico dia. No dia 11 de setembro de 2001, uma série de ataques terroristas da organização Al-Qaeda, comandados por Osama Bin Laden, sequestraram 4 aviões comerciais nos Estados Unidos. 2 deles foram direcionados às Torres Gêmeas do World Trade Center, o grande complexo financeiro e comercial de 7 edifícios na região de Lower, em Manhattan. Um terceiro avião, o American Airlines Flight 77, foi sequestrado e direcionado contra o Pentágono, em Washington. O quarto avião, o United Airlines Flight 93, também foi sequestrado com a intenção de atingir outro importante alvo, possivelmente também em Washington. No entanto, os passageiros a bordo do voo, ao tomarem conhecimento dos ataques anteriores, decidiram confrontar os sequestradores e a aeronave acabou caindo em um campo na Pensilvânia. Infelizmente, esses ataques resultaram na perda trágica de quase 3.000 vidas. Entre as vítimas estavam passageiros dos aviões sequestrados, trabalhadores das Torres Gêmeas, socorristas e funcionários do Pentágono. Esses ataques desencadearam logo em seguida a chamada Guerra ao Terror, que foi liderada pelos Estados Unidos com a invasão do Afeganistão em 2001 e, posteriormente, do Iraque em 2003. Neste primeiro episódio, temos a honra de entrevistar ela, que é jornalista, atuou como correspondente internacional por 17 anos e atualmente exerce a função de comentarista política internacional. Dentre os inúmeros fatos vistos e vivenciados ao longo de sua carreira, hoje falaremos sobre sua experiência ao cobrir os atentados terroristas de 11 de setembro. Estamos falando de Heloísa Vilela. Olá, Heloísa, seja bem-vinda. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade e gentileza em nos atender ao participar desse primeiro episódio do In Loco. A primeira pergunta não poderia ser diferente, na verdade, as primeiras. Onde você estava, com quem estava, o que estava fazendo na hora que chegou a notícia do atentado e o que aconteceu após receber a informação? No dia 11 de setembro de 2001, eu estava em casa, em Nova York, com o meu filho que tinha quase 3 meses, ele ia fazer 3 meses no dia 15, e com o mais velho que ia fazer 2 anos no dia 13 de setembro. Então eu estava de licença maternidade, estava sentada no chão da sala da minha casa com o meu bebê no colo, e o mais velho andando pela sala com a babá, e eles estavam se preparando para ir para o parquinho, e eu morava no 21º andar, do lado leste da ilha, e tinha uma varanda toda de vidro que olhava para o sul da ilha. Quando a babá falou para mim, nossa, que engraçado, aquele avião tá tão baixo, e eu, por incrível que pareça, estava sem óculos, não via de longe, ainda brinquei com ela, falei, daqui a pouco a gente vai ouvir um barulho assim, ó, bum, brincadeira, idiota, e ela virou as costas, foi embora pro parque com o mais velho, e eu fiquei com o pequeno, daqui a pouco toco o telefone, era o meu ex-marido, na época meu marido, que trabalhava na área financeira lá de Nova York, no prédio 7, eu acho, do World Trade Center, e me ligou e falou, olha, liga a televisão porque eu acho que sua licença maternidade terminou. Eu falei, como assim? Ele falou, liga a televisão. Aí eu liguei a televisão e vi que já tinham acontecido os ataques. O avião já tinha batido na torre, ele tinha visto tudo.
e estava saindo do escritório. E eu fiz o caminho inverso, né? Peguei minhas coisas, peguei umas fraldas, um bercinho portátil, porque eu não conseguia falar com a babá, os telefones celulares já não funcionavam, já tinha caído tudo, e fui para o trabalho. Então peguei o neném e fui correndo para o trabalho, avisei que eu estava indo, cheguei lá, entreguei o neném para a recepcionista, entrei na redação. Quando entrei na redação, Zileide Silva estava no ar e ela tirou o ponto do ouvido, me entregou e falou: boa sorte, agora é contigo. Eu, quase 3 meses fora, e fui direto para o ar. Estava o Nascimento e a Ana Paula Padrão no ar. E comecei a narrar o que podia ser narrado, com informações que iam chegando na redação, iam me passando. E assim foi, começou aquela cobertura que eu pelo menos tive a impressão que durante 10 anos não parou, a intensidade do trabalho não parou nunca mais. Foi realmente uma loucura. Acredito que até aquele momento você nunca tinha vivido nenhuma experiência parecida, certo? Não é todo dia que se vê um atentado terrorista. Nesses momentos, como fica a mente do jornalista que cobre algo com essa seriedade? Você chegou a temer pela sua vida ou estava mais focada no trabalho que precisava desenvolver? Como foi a tua percepção disso tudo? Bom, quando eu saí de casa para ir para o trabalho, peguei um táxi para subir a primeira avenida, para subir a segunda avenida, a primeira desce. Para subir a segunda avenida, eu morava na rua 70 e poucos, e a redação da TV Globo era na rua 53, também no lado leste da cidade. Então só precisava descer essa reta. E eu fui com o bebê no colo, né? Porque não tinha por que deixar. E quando eu estava dentro do táxi, começou a engarrafar tudo. Eu me lembro que eu estava sentada no banco de trás com o neném, no canguru, abraçadinha com ele, quando eu ouvi no rádio do carro a descrição do desabamento das torres. Primeiro uma, depois a outra. E eu tô esperando o carro andar, e anda pouco e para. E aí foi o pior momento, quando eu ouvi no rádio que um avião tinha atingido o Pentágono. Aí foi que eu me dei conta, quer dizer, naquela hora, né, eu acreditei que a gente estava diante da Terceira Guerra Mundial. Falei, agora acabou. Porque quem fez isso com os Estados Unidos declarou uma guerra. E uma guerra num momento como esse vai ser uma guerra atômica. Acabou, já era. Eu olhei para o lado, a mulher no carro do lado chorava. E eu, abraçada com meu filho, só pensava: onde que eu trouxe essa criança? Para que eu botei essa criança no mundo? O que vai acontecer com essa criança? E saí do carro e fui andando, porque não andava mais, eu já estava perto, e fui andando. E isso é uma coisa muito doida, né? Quando eu entrei na redação, que eu deixei o meu filho com a recepcionista, parei de pensar em tudo que fosse da realidade objetiva da minha vida, da vida dos meus, das pessoas que estavam em volta, se o mundo ia acabar, se o mundo não ia acabar. Aí comecei a trabalhar, é uma coisa como se, para mim, não acho que é nada igual para todo mundo, troca uma chave e eu não pensei mais em mim em momento algum, comecei a trabalhar. Agora, nos dias subsequentes, que a gente tinha muito trabalho, eu me lembro que assim, eu começava o dia muito cedo, fazendo várias entradas ao vivo no Bom Dia Brasil, e quando acabava, pelo menos nas primeiras semanas eu tenho essa memória nítida, quando acabava, eu sentava para continuar lendo o que estava acontecendo, e eu chorava um bocado, porque as notícias todas eram muito duras, né? Muito difíceis, era muita tristeza, muitas histórias de famílias destroçadas, aquelas coisas, né? Então, era o momento de trabalhar e depois o momento de sentir, né, o que estava acontecendo. Foi puxado, foi bem puxado. Você já morava lá nos Estados Unidos antes do atentado acontecer e passou por todo esse processo lá. Como é que foi a mudança de atmosfera, no sentido de segurança no país, o rigor com os imigrantes,
Isso chegou a te afetar, ou o fato de estar em uma grande emissora e já morar lá antes te ajudou a não sofrer tanto os impactos disso? Bom, houve logo de imediato uma mudança grande na cidade, em Nova York, Washington, as principais cidades do país, por causa da segurança. Então a gente começou a ver um excesso de segurança para tudo quanto é lado que antes não existia. Não passava mais carro na frente da Casa Branca, muita cerca, muito detetor de metal, muitos procedimentos para entrar em vários prédios. Então ficou aquela... E muito disso não desapareceu nunca mais. Esse estado de coisas não mudou mais. O excesso do começo reduziu um pouco, mas nunca mais acabou. Essa coisa da segurança. Eu me lembro que você não podia apontar uma câmera para lugar nenhum, que vinha um segurança achando que sei lá o que a câmera ia disparar uma bala. Houve uma histeria, né, no começo. Mas o excesso de segurança nunca mais desapareceu, nunca mais. Foi uma coisa assim que passou a fazer parte da vida da cidade, de outras cidades também. Então mudou, né? Mudou, acho que foi bem ruim isso. E muitos imigrantes passaram a sofrer muito mais, ficou muito mais difícil para tirar documentação, né? Houve assim, agora tá melhorando novamente. Eu sinto que agora, pelo que meus amigos, né? Eu tenho vários amigos indocumentados que estão em processo de tirar documentação e tal. Então parece que deu uma aberturinha de novo. Mas ficou bastante difícil para muita gente. Eu já morava lá há muito tempo, né? 2001 eu já tinha meus 2 filhos, eu já estava lá há bastante tempo. Cheguei lá em 88, final de 88. Então não me afetou assim particularmente, né? Eu já era... acho que eu já era até cidadã americana nessa época, já tinha cidadania, eu acho, não tenho certeza. Se não tinha, tirei muito pouco tempo depois. Mas então, pessoalmente, não mudou nada para mim, assim, da minha rotina, da minha vida. E de fato, o quanto você acha que isso influenciou nos rumos da sua carreira e da sua vida pessoal? Apesar de você já ter visto e vivido grandes fatos, certamente o 11 de setembro é algo que marca, que fica ali guardado na sua memória, e isso também fica guardado no seu acervo, no seu portfólio quanto profissional. Ter visto e vivido aquilo, ter trabalhado diretamente com aquilo, influenciou nos rumos que a sua carreira tomou diante daquilo, após aquele acontecimento? Olha, eu não saberia dizer se esse evento em si me modificou de alguma maneira. Eu acho que para qualquer pessoa que viveu esse momento ali na cidade, isso é um marco, né? Um divisor de águas assim na vida de qualquer pessoa que passou por isso. E profissionalmente também, eu acho que são nesses momentos de grandes desafios. Eu acho que, né, dificilmente uma pessoa vai passar por algo mais de uma vez na vida, por algo semelhante, mas eu acho que são nos momentos de grande dificuldade que a gente retira tudo que a gente tem para poder dar conta do trabalho, e é quando a gente cresce muito rapidamente também, né? Se você se joga, se entrega e faz, você também aprende muito sempre, né? Acho que acho que são algumas oportunidades assim que vão dando consistência ainda maior para a nossa atividade profissional. Acho que, como foi, por exemplo, sei lá, cobrir o terremoto no Haiti, né? Cobrir o furacão Katrina, essas situações onde você lida com o que as pessoas estão passando ali no momento, e você tem que relatar não só o individual ali, mas o conjunto, né, o contexto todo. Acho que
se teve algo que o pós-ataque me trouxe com muita clareza, foi uma compreensão melhor da geopolítica, do papel dos Estados Unidos no mundo, das consequências das ações estadunidenses, né, e suas intervenções no planeta. Isso tudo ficou ainda mais forte, já era algo que, claro, eu prestava atenção, mas acho que ficou muito evidente o ano inteiro que se seguiu e os outros anos, todo o governo Bush, né? Tudo isso que veio depois, a guerra do Iraque, aquela intervenção absurda, com base numa mentira. Então isso tudo foi evidenciando o que é a atuação dos Estados Unidos no mundo. Acho que isso vai dando consistência para toda uma visão que a gente passa a ter, vai desenvolvendo, acumulando e solidificando, né? Então acho que eu diria, né, que muda no amadurecimento que a gente tem como profissional, acho eu. Heloísa, a gente queria te agradecer, né, por ter compartilhado, por ter nos colocado de fato dentro da história, colocado nossos ouvintes dentro da história, dentro do 11 de setembro. Tudo isso é muito marcante para nós. Se foi marcante para você que viveu de perto, que viu de perto, passa para nós também algo que pode nos mudar, que pode nos fazer enxergar as coisas de uma forma diferente. As impressões e sensações de quem esteve lá são muito mais intensas do que a gente que só viu pela TV, ou das pessoas que sequer eram nascidas na época e só tomaram conhecimento disso muito tempo depois. A gente te agradece demais pela tua colaboração, pela tua participação. Muito, muito, muito obrigado. Que história incrível, né, gente? A vocês, nossos ouvintes, expressamos nossa gratidão sincera por ter nos ouvido até aqui. Este podcast foi produzido no estúdio Papo da Boa Vista. Obrigado por estar conosco nesta jornada de ouvir e contar histórias. Esse podcast você pode encontrar em todas as plataformas. Valeu!